século da razão, da ciência e das luzes, também é o século que presenciou os piores massacres já vistos devido ao confronto entre os homens. Detestado por muitos como o mal encarnado do comunismo, admirado por outros como o grande estadista da Rússia do século XX, Stalin e seus aliados promoveram a neutralização em massa de inimigos e dissidentes no Partido Socialista, no partido e nas Forças Armadas, convencidos pela premissa de que, ao purgar o partido, fortalecia-se o partido. Depois desse processo, que marcou um marco na Rússia, o governo de Vladimir Lenin e dos bolcheviques originais era praticamente irreconhecível ao lado do governo de Stalin, com novos homens e novos procedimentos, apontados por Trotsky como conservadores e contra-revolucionários. Entre milhões de perseguidos, segundo alguns, ou centenas de milhares, conforme outros historiadores que dizem que o Ocidente aumentou os números. Apesar da imagem de um Stalin paranoico e desesperado, após essa turbulenta purga, o líder soviético, na verdade, consolidou seu comando absoluto e a paz armada na União Soviética até o dia de sua morte. Quais foram as supostas causas desse fenômeno e como essa história inédita se desenvolveu? Quem fala aqui é Reinaldo Carrillo, e hoje quero fazer um grande convite para que vocês nos acompanhem em nosso novo canal, Mistérios da História, onde eu mesmo estarei narrando vídeos sobre uma grande variedade de temas, todos muito interessantes. Tenho certeza de que vocês vão adorar. Aqui na tela vai aparecer o link, para que vocês possam ver o que já publicamos, para que entrem, se inscrevam e aprendam tanto e aproveitem tanto quanto nós. Sem mais nada a acrescentar, vamos começar com a história de hoje. Em meados da década, após o surgimento da União Soviética, sobre os alicerces do Império Russo e com a morte repentina de Vladimir Lenin, os altos cargos do Politburo agora tinham a responsabilidade de reconstruir todo o aparato político-econômico que havia sido devastado durante a Guerra Civil Russa. E, ao mesmo tempo, designar o próximo líder que iria conduzir os destinos do Estado soviético. O fim da Guerra Civil Russa esteve longe de significar uma verdadeira paz. Inimigos internos do Exército Branco, dissidentes do Partido Comunista e agentes ocidentais ainda atuavam na União Soviética para derrubar a liderança soviética. Da mesma forma que os soviéticos tinham pretensões expansionistas, também recebiam sérios relatos, inclusive de possíveis invasões ao seu território por parte das potências ocidentais. Para este novo líder da União Soviética, diversas figuras de grande trajetória e destaque dentro da Revolução se destacaram para esse cargo, como Leon Trotsky, Georgy Pyatakov, Grigori Zinoviev, Nikolai Bukharin, Lev Kamenev e Iosif Stalin. O Partido Comunista da União Soviética não era um bloco homogêneo, como muitos pensam. Embora o ideal socialista fosse realmente hegemônico, a incerteza e as diferenças entre as personalidades criaram um ambiente de rivalidades. Buscava-se a construção do comunismo, mas não havia consenso nem nos métodos, nem nas lideranças para esse fim. Para comunistas e outros revolucionários da época, liberais, nacionalistas, republicanos, a causa devia ser defendida a todo custo e por todos os meios. Eram homens que ainda estavam dispostos a entregar ou tirar a vida se fosse necessário. O maior exemplo dessa rivalidade interna no Partido Comunista foi o conflito entre Trotsky e Stalin. Trotsky vinha nada menos do que ter construído o Exército Vermelho durante a Guerra Civil Russa e defendia a ideia da revolução permanente. Ou seja, da internacionalização do bolchevismo e da dissolução do quadro nacional em favor de uma união global dos proletários. Por sua vez, Stalin e Bukharin defendiam o socialismo em um só país, focando na defesa do socialismo dentro das fronteiras nacionais, sob uma bandeira patriótica, e usando essa mesma força como um método de influência imperial no restante da geopolítica. Depois de reunir um sólido apoio dentro do partido, com a ajuda de Sergei Kirov, Iosif Stalin, em 1924, faz um pacto de triunvirato junto com Grigori Zinoviev e Lev Kamenev. Stalin liderava o que alguns chamaram de ala direita do Partido Comunista, para combater com esse triunvirato a chamada ala esquerda, capitaneada por Trotsky e Pyatakov.
Após anos de marginalização, ele passa a contestar muitos aliados de Trotsky. Stalin vence a disputa e Leon Trotsky é exilado em 1929. Pouco depois, após a disputa interna dentro do triunvirato, Stalin finalmente se consolida como chefe supremo da União Soviética, iniciando um profundo processo de industrialização, reorganização econômica e centralização governamental. Anos depois, como veremos mais adiante, Trotsky denunciaria que o governo de Stalin já era algo muito diferente do governo de Lenin, apontando que no governo de Stalin haviam entrado figuras conservadoras. Até mesmo antigos oficiais czaristas, que Trotsky considerava como contra-revolucionários e reacionários, e que dos revolucionários bolcheviques originais, segundo Trotsky, só restava um punhado. O novo governo de Stalin se encontra assim cercado de uma forte oposição desde o seu início. No início de 1932, os efeitos de uma coletivização abrupta da agricultura, algumas fomes que surgiram por diversas causas, e o deslocamento de muitos proprietários e camponeses de suas terras provocaram revoltas de alguns grupos contra o governo e sabotagens nas sedes industriais. Esses problemas, somados às personalidades do partido, que naturalmente buscavam tomar o poder, fizeram com que setores do Partido Comunista e do Exército Vermelho começassem a agir contra Stalin. Grigory Zinoviev e Liev Kamenev, fazendo parte do triunvirato que tomou o poder e que exilou Trotsky para fora da União Soviética. Eles ainda estavam entusiasmados com Stalin, suas propostas econômicas e liderança no partido. Mas não se descartava que, eventualmente, eles também aproveitassem essa incerteza a seu favor e se voltassem contra Stalin. Leon Trotsky, antes e após seu exílio em 1929, dedicou-se a opor-se internamente a Stalin na Rússia e internacionalmente, fundando partidos comunistas alternativos em outros países contra o stalinismo. Nos anos 30, a Europa também vivia tensões crescentes que anunciavam uma nova guerra. As ações do Império Britânico e a chegada do nacional-socialismo ao poder na Alemanha alertaram as altas autoridades políticas da União Soviética, que previam um conflito bélico de grande magnitude e que também buscariam aproveitar esse conflito para seus próprios fins geopolíticos. Era comum que agentes alemães, britânicos ou norte-americanos se infiltrassem na União Soviética, somando-se a toda a ameaça interna representada pela dissidência dentro do partido em tempos de guerra. Diante desse cenário, os líderes soviéticos concluíram que era necessário tomar medidas drásticas para conservar a unidade de comando na União Soviética, diante do caos bélico e econômico que se aproximava. Esse ambiente de desconfiança em relação às potências externas que queriam guerra. Sobre os dissidentes do partido que queriam tirar Stalin do poder e os inimigos internos que tentavam derrubar a República Soviética. Toda essa luta em todos os níveis da política, em um império com mais de 100 milhões de pessoas. Tudo explodiu em 1º de dezembro de 1934 com o assassinato de Sergei Kirov, figura importante e próxima ao governo de Stalin. Esse acontecimento crucial daria lugar, mais de um ano depois, aos chamados Julgamentos de Moscou, que para muitos historiadores são considerados como o início formal da chamada Grande Purga de Stalin. Em 1936, após o assassinato de Sergei Kirov, iniciam-se investigações e surgem suspeitas. O Estado divulga sua versão oficial no primeiro julgamento dos 16, em agosto de 1936. Lá seriam incriminados 16 membros do chamado Centro Trotsky-Zinoviev. Todos eram antigos bolcheviques e leais revolucionários. Nada mais, nada menos do que antigos membros do triunvirato, no topo da hierarquia do partido. Como no caso de Sergei, Zinoviev e Kamenev foram acusados de planejar o assassinato de Sergei Kirov e um futuro magnicídio contra Stalin. Dessa forma, os acusados foram condenados à morte. Paralelamente, o Politburo deu listas e indicações claras à Polícia Secreta, Comissariado do Povo para Assuntos Internos, que era dirigida primeiro por Genrik Yagoda e depois por Nikolai Yezhov, para que iniciassem um processo de captura sistemática de todos os suspeitos de traição e deslealdade que fossem considerados uma ameaça ao partido.
O nível de poder interno que essa polícia secreta concentrava no Estado russo era praticamente indiscutível. E foi por meio desse órgão que foram organizadas as batidas em massa da purga. Vale destacar que o termo purga era usado inicialmente apenas para definir as expulsões em massa de membros do Partido Comunista. Mas a nova liderança adotaria procedimentos não só de expulsão, mas também de perseguição e violência contra aqueles que fossem considerados inimigos do povo. Com o julgamento dos 16, inicia-se o período que durou mais de 2 anos, entre 1936 e 1938. Um processo de encarceramento em massa de pessoas em toda a União Soviética. Seja para enviá-los à prisão, seja para mandá-los ao exílio, para mandá-los a campos de prisioneiros ou para simplesmente acabar com a vida deles. Sob esse termo, foram presos muitos criminosos de diferentes tipos, mas especialmente pessoas ligadas à política e ao mundo militar. Desde as patentes mais baixas até as mais altas. Em algumas ocasiões, conspiradores diretos contra a liderança do Partido Comunista e, em outras, simplesmente pessoas inocentes. Diversos bolcheviques de destaque desde a Revolução de Outubro e o governo Lenin foram punidos por Stalin. Dos 6 membros do Politburo após a morte de Lenin, órgão mais importante e poderoso para se ter uma boa ideia. Só 3 dos 6 altos dirigentes sobreviveram às purgas, incluindo Iosif Stalin. Nesse processo, o governo também persegue donos de terras, minorias demográficas, líderes religiosos, socialistas, anarquistas, separatistas e ex-membros do Exército Branco, que incentivavam o conflito interno e a desintegração da Rússia, em várias partes separadas. Após o julgamento dos 16 em 1936, em janeiro de 1937, foi realizado o julgamento dos 17, onde foram julgados alguns membros de nível médio e alto, destacando entre todos eles Georgy Pyatakov, uma das figuras mais importantes da ala esquerda trotskista do Partido Comunista. Os culpados foram condenados à morte e outros enviados a campos de prisioneiros. Em junho desse mesmo ano, 1937, foi organizado o caso da Organização Militar Trotskista Antissoviética, um julgamento de nível militar oculto do público, cujas repercussões, até setembro de 1938, foram a expulsão de até um total de 37.700 oficiais e comissários do Exército Vermelho, dos quais 10.800 foram detidos e 7.200 condenados à morte por crimes de traição. Tudo isso visava garantir a unidade do comando militar interno diante das ameaças e da guerra iminente. Um terceiro julgamento ocorreu em março de 1938, quando foram julgadas 21 pessoas de alto escalão, por serem supostos membros de um grupo que unia a direita e agentes trotskistas liderados por Nikolai Bukharin. Entre os acusados desse julgamento estaria, ironicamente, o implacável Henryk Yagoda, que paradoxalmente havia dirigido a Comissariado do Povo para Assuntos Internos e as purgas até abril de 1937. Yagoda foi o responsável por prender e executar todos os sentenciados anteriores. E agora chegou a vez dele, sendo todos os envolvidos nesse julgamento também executados. Segundo o historiador britânico James Harris, a purga, longe de ser fruto de um grau de crueldade pessoal de Stalin, tratou-se de uma conduta de autoconservação por parte de uma estrutura soviética muito violenta e enfraquecida. Era um partido que estava convencido de sua missão de instaurar o comunismo na Terra, que se via ameaçado. De fato, vinha do Ocidente, enquanto havia antissoviéticos e dissidentes no partido. Essa purga foi uma prática de perseguição que não era nova e que foi realizada desde os dias de Lenin e da Revolução de Outubro. A ameaça constante de uma nova guerra na Europa mantinha o Estado russo sempre em alerta. Mesmo assim, a União Soviética colaborou com a Alemanha Nacional Socialista ao assinar o Pacto Ribbentrop-Molotov. Na chamada Purga dos Refugiados, dezenas de comunistas alemães e austríacos na Rússia foram entregues às autoridades nacional-socialistas alemãs.
Como eles, muitos membros não eslavos da Internacional Socialista foram mortos sem julgamento enquanto refugiados suspeitos pela polícia secreta de espionagem. Muitos outros cidadãos soviéticos sofreram o mesmo destino ao desobedecer ordens de retornar ao país para interrogatório das autoridades, e que, por suspeita, foram executados clandestinamente no exterior pela Comissariado do Povo para Assuntos Internos. Só no final de 1938, devido ao descontrole das purgas lideradas por Nikolai Yezhov. E, já tendo cumprido o trabalho de eliminar a dissidência, Stalin ordenou o fim das purgas, nomeando naquele mesmo ano Lavrenti Beria como novo diretor da Comissariado do Povo para Assuntos Internos. Desde então, Lavrenti Beria começou a perseguir, prender e executar membros da Comissariado do Povo para Assuntos Internos, que antes haviam feito o mesmo com milhares nas purgas. Nikolai Yezhov, que havia assumido como diretor da polícia secreta depois que o diretor anterior foi executado, também foi capturado e condenado à morte. Após desmontar o aparato policial, a liderança de Lavrenti Beria reconheceu os excessos da polícia secreta sob Yagoda e Yezhov. O Grande Expurgo foi mais complexo do que sugere parte da historiografia, que o reduz a uma psicopatologia ou maldade pessoal de Stalin. O expurgo envolveu vários atores e graus de perseguição em um país que ainda não superara a guerra interna e externa. Alguns consideraram o Grande Expurgo uma luta pela sobrevivência da Rússia. Por sua vez, existem discrepâncias sobre os números totais e reais desse processo. Alguns dos números mais famosos no Ocidente foram posteriormente desmentidos. Por exemplo, Conquest, em O Grande Terror, afirma que em 1939 havia cerca de 9 milhões de encarcerados, assim como o Arquipélago. Gulag, de Alexandre Solzhenitsyn, publicado no contexto da perestroika, afirmava que o regime soviético tinha mais de 66,7 milhões de vítimas. Diante disso, historiadores como Roy Medvedev, Arseny Rodzinski e Viktor Semtskov, que não eram stalinistas, mas buscavam estabelecer a verdade mais rigorosa, apontaram que os números eram consideravelmente menores do que se acreditou por muito tempo. Com arquivos desclassificados da Comissariado do Povo para Assuntos Internos KGB e censos anuais da União Soviética, o antigo diretor da KGB, Vladimir Kryuchkov, declarou que entre 1930 e 1953 foram encarceradas 3,8 milhões de pessoas e que 780 mil foram sentenciadas à morte. Esse período é bem mais longo que os 2 anos do Grande Expurgo. Trotsky foi outro importante líder de opinião contra Stalin, que o Ocidente adotou como uma espécie de esquerda boa contra a esquerda má de Stalin. Trotsky sobreviveu ao Grande Expurgo, mas acabou atingido, pois não escapou da vingança da velha guarda. Bolchevique, que agora era leal ao stalinismo e que o consideravam um intelectual a serviço de interesses estrangeiros ocidentais. Sendo a vida de Trotsky encerrada, em 21 de agosto de 1940, na Cidade do México, por um agente espanhol da Comissariado do Povo para Assuntos Internos. Como no mito de Cronos, a revolução materializada na máquina do Estado soviético devorava seus filhos para que estes não ameaçassem sua existência. Isso já ocorreu antes, tanto no governo soviético com Lenin, quanto em outros regimes históricos. No entanto, as circunstâncias e a magnitude desse processo o marcaram no imaginário coletivo da nossa história contemporânea. Obrigado por assistirem ao vídeo. Espero que tenham gostado e convido a se inscreverem no nosso novo canal, Mistérios da História. Publicaremos conteúdo inédito, exclusivo e interessante sobre diversos temas históricos. Abaixo, na descrição e nos comentários, vocês vão encontrar o link para acessar e ver o que já publicamos. Também deixem seus comentários neste vídeo. Curtam, ativem o sininho para receber notificações e sigam a gente na nossa conta do Instagram chamada La Nueva Enciclopedia. Me despeço e que Deus abençoe a todos.